Ô, Nicolas, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo sim, tudo certinho. Se quiser dar um toque no Tô Nem Aí, se ele quiser iniciar, pode começar, que já começou a gravar já, tá bom? Tá, perfeito. É, tá Edmar, ouvindo? Aí, ele tá ouvindo, eu acho. Edmar, eu acabei de receber mensagem do Lucimar que não está conseguindo acessar o link que está disponibilizado. Ele já entrou, já, o Simar já tá na sala já. Ah, então ele conseguiu, tá? Ele me mandou uma mensagem aqui no que eu fui ver agora. Conseguiu. Obrigado. Deu certo. Tá bom, por nada. Começamos então? Então, pessoal, Bora. meu boa noite para todos aqui. Mais uma vez aqui agradecendo, né, a diretoria, a presidência, o Mar que está sempre aí nos auxiliando, né, comandando as. E vamos dar início aí a mais uma aula. Hoje é a quinta aula, falando basicamente de aprimoramento biomecânicos em pista, onde eu vou trazer dinâmicas e vou trazer também exercícios coordenativos para que vocês consigam assimilar melhor essas dinâmicas. Ok? Então, sem delongas, nós vamos começar com um vídeo institucional do clube, que nós estamos aqui em agradecimento. Por favor, Nicolas. Sou o professor Nogueira, sou presidente do Clube Tiro e Caça Los Pampas e um dos sócios fundadores. O clube surgiu no dia 1º de outubro do ano de 2018. Hoje nós contamos com 430 sócios em um complexo de 560 metros quadrados, localizado no bairro Cidade Nova, na rua Tranquilo Graziotin. Contamos com estande de tiro a bala, estande de ar, espaço gourmet, parte administrativa e loja de armas. Prestamos todo o serviço de assessoria documental, tanto para a Polícia Federal quanto para o Exército Brasileiro, para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Nós podemos atender desde aqueles alunos que querem fazer iniciação ao tiro esportivo, quanto aqueles alunos que querem aperfeiçoar técnicas de tiro de defesa. Perfeito. Pessoal, então eu vou dar a palavra aqui ao presidente do clube, Alexandre Nogueira. Olá, boa noite a todos. É uma grata satisfação participar dessa aula aqui com o meu professor, Rafael Tonê, uma pessoa que a gente gosta muito aqui na cidade de Passo Fundo, um excelente profissional e um excelente atleta também. Então, eu desejo a todos um bom aprendizado, lembrando sempre, né, que no IPSC, né, décimos de segundo faz toda a diferença, né, entre você terminar em primeiro e terminar em décimo. Então, aproveitem minha aula, vocês estão, né, com um excelente profissional nessa noite de hoje. Um abraço a todos. Obrigado, meu amigo. E agora eu vou dar a palavra para o diretor. Diretor, eu tiro a bala e Eduardo Juriatti. Então, boa noite, pessoal. Aqui é Eduardo Giuriatti. Sou secretário aqui do clube e diretor da parte do tiro prático. Estou aqui com o mestre Rafa. Mais uma vez, muito obrigado pela tua parceria aqui com o clube. Uma boa aula a todos e vamos lá. Sigamos, que nem diz o meu amigo Lucimar. Pessoal, vamos iniciar falando praticamente de dinâmicas, né? Técnicas. Eu não vou efetuar
disparo, apesar de estar com o meu equipamento, não estou nem com carregador, tá? A minha arma, ela está vazia, justamente por eu não ser instrutor e nem instrutor Black Belt, né? Então, por questões de evitar qualquer coisa, né? O meu objetivo principal aqui é único, né? É trabalhar aprimoramentos biomecânicos, é trazer a técnica, né? O estudo, né? Para o nosso esporte, ok? Então, primeiramente, pessoal, falando no IPSC, né? Como eu já falei em aulas anteriores, o IPSC, ele exige de decisões rápidas, adaptações, controle motor refinado e coordenação sob estresse. Cada pista ela é diferente e cada alvo está em posição variável. O atleta ele precisa resolver o que é um problema tanto motor quanto cognitivo em tempo real, certo? Então, falando de aprimoramentos biomecânicos, eu não tenho como deixar de falar das ancoragens dos segmentos, que é algo que eu tanto falo, né? Controle, integração do corpo. E ancoragens, o que é, né? É a busca do alinhamento dos segmentos, né? Dos segmentos articulares, né? Visando o quê? A estabilidade, uma melhor mobilidade e um melhor gesto motor, um gesto mecânico, gerando o quê? Um maior rendimento. Economia de energia e também prevenindo lesões, né? Por isso que a gente estuda, né? Principalmente a biomecânica funcional, ok? Aí, pessoal, nós vamos iniciar aonde, né? Onde tudo começa no IPSC. Saída, né? Start line. Então, para falar Dois, o que é? A partir da start line, calcanhares, ou conforme o RO vai demonstrar, braços relaxados ao longo do corpo de maneira natural, frente para o downrange. Aqui, imaginando o nosso downrange. Aí vocês, aqui. Perfeito. Aí, pessoal, falando na regra 822, né? Eu respeito a regra, mas através do conhecimento, né? Eu posso o quê? Me colocar em melhor posição anatômica. E essa posição pode ser mais favorável. E não é que eu queira diretamente ter vantagem das molas do meu corpo, mas eu estou o quê? Favorecendo a ação muscular. Eu estou favorecendo a curva de comprimento e tensão, eu estou favorecendo a minha artrocinemática, né? E eu estou aumentando com isso que é o meu sinergismo corporal, o meu nível de força dos pés à minha cabeça. Com isso, eu vou ter o quê? Melhor controle do meu corpo, melhor estabilidade, né? E uma melhor resposta, não só motora, mas também cognitiva ao timer, sem desrespeitar a regra 2.2. Então, começamos, né, com a start line, né? Aprimoramentos biomecânicos. Marcelo, por favor, pode me acompanhar? Pode ficar ali, diagonal aqui, por favor. Então, pessoal, né, nossa start line está aqui, né? Nossa o que eu vejo, né, na grande massa? O pessoal posicionado, né, na start line, pés mais unidos, né, pés mais afastados, se realmente a linha de falta permitir, né, e um ponto muito importante, totalmente alinhados para frente. Isso já é um desfavorecimento mecânico. Por quê? Nós temos que trabalhar o quê? Com o alinhamento do nosso corpo, o melhor alinhamento do nosso corpo. Ou seja, calcanhares na linha das cristas ilíacas, coldre porta-carregador, ok? A ponta dos pés ligeiramente abertas, numa angulação de aproximadamente 15 graus. E aí existe um pulo do gato aqui. É pegar o centro da patela, ou seja, da rótula, né, joelho, e largar uma linha de prumo, que ela vá no centro do pé. Esse é o alinhamento favorável. Então, achei meu alinhamento favorável, ok? Perfeito. Comecei pela base. Tudo começa nos pés. A transmissão de força começa pelos pés. Então, achei o meu alinhamento mecânico. Com isso, eu vou favorecer o recrutamento muscular de todo o segmento. Se eu estivesse nesta posição,
eu estaria provocando que é um desarranjo, automaticamente eu reduziria a ação muscular. Então, esse é um ponto bem importante, né? Aqui eu estou otimizando, certo? Então, bati na questão dos meus pés, os meus joelhos devem ficar como? Flexionados, estendidos, encaixados? Não, leve desbloqueio. Aproximadamente 10 graus. Leve desbloqueio. Dando a sequência. O próximo pilar, né? Cintura pélvica, né? Só que eu vou deixar um pouquinho a cintura pélvica de lado, porque eu vou trabalhar primeiro com a curva de comprimento e tensão do meu core central. Ou seja, eu vou priorizar o terceiro pilar, a cintura escapular. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar os ombros, rodar eles para trás e ancorar. Ancorei. Literalmente é isso. Ó. Isso, pessoal, é ruim. Primeiro, origem e inserção. Dani, por favor, só a bandezinha pequena. Só para vocês recapitularem o que eu apresentei em aula anterior. Origem e inserção. No momento que eu relaxar essa posição, eu perco o controle do meu core central. Ou seja, eu enfraqueço a parede anterior. Então, eu perco no que? Na transmissão de força. Se a transmissão de força começa de baixo para cima, eu não pompei isso, eu não posso dissipar essa energia, ok? Então, achei o alinhamento mecânico, ancorei os ombros, né? Elevei, rodei e ancorei, de forma harmônica, né? Qual é o próximo passo? O meu quadril, ó, ele não pode estar em anteroversão, né? Forçando o arco da lombar, e nem em retroversão. Isso são desfavorecimentos. É a mesma curva de comprimento e tensão. Se eu me encontrar nessa posição, né, relaxado, origem e inserção, eu estou perdendo o grande propulsor à frente. Então, ancorei, reposicionei. Pelve neutro. Ou seja, a inclinação da crista ilíaca antero-superior e posto-superior, ela tem que estar em neutro ou com um máximo de 15 graus de inclinação. Eu me reposicionei, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou inspirar. Eu estou incorporando brace. Estou em posição favorável para mim poder reagir e com segurança. Isso aqui eu posso provocar né? Então, vamos lá. Vou me posicionar aqui. Agora eu vou fazer de forma mais rápida, certo? Ao sinal sonoro, eu vou reagir e vou me deslocar à frente, tá? Como se eu tivesse que passar dessa linha de barreira. Meus alvos começam ali, ok? Então aqui eu fiz o quê? Uma saída de mola do primeiro membro, me impulsionei, eu rebati com o meu segundo membro, provocando uma fase de voo, e esse membro, automaticamente, eu faço o quê? Eu traciono ele, provocando uma vantagem mecânica, me impulsionando à frente. Aqui, tranquilamente, eu consigo trazer com uma efetividade de 4 metros. Reagir e parar em 4 metros. Então, aqui já é uma grande vantagem, né? Falando em aprimoramento biomecânico. Vamos lá, agora vamos começar a fracionar isso, tá? Essa questão de rebater, de usar a tríplice extensão do corpo, né? Isso é uma coisa muito comum que muitos utilizam, só que eu vejo que muitos utilizam de forma errada. Por quê? Se vamos falar de mola do corpo, de tríplice extensão, que é tornozelo, joelho e quadril, no momento que eu bato atrás, o meu joelho está praticamente estendido. Então, eu perdi a eficiência do movimento. E, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando em 2 tempos. Eu estou atrasando, porque eu estou vindo para trás para depois me alavancar. Agora, se eu trabalhar nesta posição e bater aqui, eu estou me impulsionando. Por quê? Eu estou usando exatamente as molas
molas do meu corpo, a tríplice extensão. Aqui, ó, olha como é que está. O meu fêmur está embaixo do meu. Com isso, eu consigo me alavancar à frente. Eu consigo me alavancar à frente. Então, uma sugestão, né? Rafael, usa a linha de falta ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Se a linha de falta for realmente fixada, com certeza eu vou utilizá-la. Tá? Eu vou ter uma maior vantagem para ir para frente. Então, estou na posição, o que eu vou fazer? Ó, eu estou ensinando o sistema nervoso central. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Para que o momento que eu ouvir o timer, eu consiga reagir no mesmo ponto. Então, eu alavanquei com uma mola, eu bato com a segunda e lanço a perna. Ok? Deixa eu só largar essa minha arma aqui, pessoal. Eu vou demonstrar não sei, Marcelo, se não quer ficar na frente, será que não enxerga melhor? Então, estou na posição. O que eu vou fazer? Primeiro, rebato, lanço, bato, impulsiono. De costas, sigo. Certo? Então, com isso, eu estou trabalhando o quê? As duas molas do meu corpo e mais um lance de perna, tá? Tudo isso, pessoal, são estudos, tá? De vetor de força, de alinhamento mecânico, né? De melhor arquitetura muscular, ou seja, de melhor sinergismo, de melhor recrutamento. Eu simplesmente trouxe para o nosso esporte e moldei um pouco. De acordo com o quê? Com meus estudos, com a minha experiência e com o auxílio de vários atletas brasileiros. Vários amigos aí, né? Que estão no tiro há muitos e muitos anos, certo? Então, pessoal, aqui nós batemos na saída, né? Na start line. Eu não sei se existe alguma dúvida, ficou alguma dúvida para a gente dar sequência. Se tiver, por favor, interrompam a aula, que eu acho que fica mais dinâmico, né? Não? Então, seguimos. Se eu for falar, pessoal, de aceleração, né? Saída, frenagem, troca de direção, tranquilamente eu poderia trabalhar com uma aula só falando sobre cada fundamento, cada situação dessas. Certo? Que é muita informação, realmente é muita informação. Então eu vou tentar sintetizar um pouquinho para trazer essas dinâmicas para vocês e ao mesmo tempo trazer os exercícios coordenativos, tá? Mas mesmo assim eu peço que se vocês tiverem dúvidas que interrompam a aula para a gente estar conversando, ok? Então, pessoal, saídas, né? Saída de deslocamento, né? Nós fizemos o quê? A saída da start line, certo? Agora eu vou trazer alguns movimentos coordenativos, certo? Para que vocês consigam trabalhar isso e ter o melhor controle do seu corpo, para gerar o quê? A estabilidade, o maior sinergismo, certo? E assim efetivar as dinâmicas, correto? Então nós vamos lá, eu vou tirar esse meu cinto aqui, vou ficar com ele. A primeira dinâmica, pessoal, se a gente for falar, né, como a transmissão de força começa de baixo para cima, a primeira dinâmica é os pés, né? Eu tanto falo dos pés, né? Porque realmente tudo começa pelo triângulo do pé. O que é o triângulo do pé? Só recapitulando, né? Calcanhar apoiado, ok? Eu estou distribuindo o peso do meu corpo, eu não estou desequilibrando o meu corpo, eu estou distribuindo. Eu, no próprio calçado, eu procuro abrir os meus dedos e eu vou fazer o que? Uma garra. Eu vou enraizar o chão. Isso é o triângulo do pé. Basicamente, aonde? No calcanhar, no dedão, que é o hálux, e no quinto metatarso, no último dedinho. Aí eu faço um triângulo, tá? E aí, esse exercício, aonde que eu trabalhei, aonde que eu apresentei para vocês? No próprio plano de treinamento que foi feito para a CBTP. Tá lá. A face com a toalhinha, né? Estava sentado numa caixa e com o pé recolhendo a toalha. Só ali, pessoal, só ali a gente consegue almejar 17% de recrutamento, de aumento de força. Só ali, tá? Outra dinâmica é justamente eu simular, né, o
1. Ou seja, se eu mantive 5 segundos de contração, eu relaxo 5. Contraio de novo. Faço realmente força. Com isso, eu vou conseguindo, eu vou condicionando melhor essa musculatura intrínseca da face plantar, certo? Movimentos simples, básicos. Na sequência, eu vou trabalhar o quê? Com a tríplice extensão, tá? Com algumas dinâmicas de tríplice extensão para que vocês consigam melhorar o quê? Incorporar justamente essa questão do deslocamento, essa questão de se movimentar em pista, certo? Então, primeira mecânica. Parede, tríplice extensão e uma mola. Ok, Marcela? Primeira coisa, né? Eu vou usar esse pilar aqui como apoio. O nosso vetor de força, o nosso deslocamento, ele é totalmente verticalizado? Não, né? É uma posição de ataque. Eu estou nesse sentido, nessa movimentação. Então, achei o posicionamento, ok, aqui. O que eu vou fazer? Estou nessa base, ó. Eu vou começar com a maior flexão de quadril, com a ponta do pé, né? Eu já estou em tríplice extensão, ou seja, o meu calcanhar já está elevado, meu joelho está encaixado, eu estou com ação muscular de glúteo. Então, o que eu vou fazer nessa posição? Eu vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Eu vou reagir. Por quê? Certamente, muitos devem estar pensando, né, se perguntando, mas como é que eu vou conseguir incorporar uma batida, uma segunda batida e um lance de perna? Através dos movimentos coordenativos. Por favor. Pode destaque ou pode ser perna contrária à mão do destaque? Perna dominante. Sempre. Marcos, sempre perna dominante. Ah, desculpa. Marcos, sempre perna dominante. Sempre perna dominante. Eu sou canhoto, né? Automaticamente eu vou sempre priorizar a minha saída com a esquerda. Mas tem situações que eu não consigo utilizar essa mola. Então eu vou ter que também treinar o lado com o meu lado mais enfraquecido, né? Meu lado não dominante. Como é que eu faço isso? Eu já falei em aulas, né? De como é que eu testo a minha forma física, né? O meu treinamento da semana, eu testo no final de semana no clube, no stand, efetuando o disparo, e aí eu consigo avaliar, né, a minha evolução do treinamento da semana. Como? Uma pista espelhada. Uma pista espelhada, certo? Onde eu faço duas saídas com o meu lado dominante, inclusive priorizando as trocas de direção, tá? Isso eu vou apresentar na sequência. E uma última saída com o meu lado não dominante. Então, eu estou sempre estimulando o meu lado, né? Entre aspas, seria mais fraco. Isso é fisiológico, normal, certo? Dando a continuidade aqui, né? Na aula anterior, pessoal, eu falei, mostrei vídeos, né, de um trabalho que foi feito em pista, utilizando as traves, né, utilizando bastão, utilizando anilha, utilizando, se não me engano, aquabol também, enfim. Seriam exercícios coordenativos para mim efetivar mais o quê? A minha velocidade de deslocamento, certo? Aqui, eu estou apresentando o quê? Dinâmicas coordenativas para vocês otimizarem aquilo ali, certo? Então, recapitulando, né? Achei o vetor correto. Primeiro, base ipsilateral, maior flexão do quadril possível e o pé martelo, pessoal. Isso é importantíssimo. Isso aqui, não. Eu vou explicar o porquê. Pé martelo, tá? Então, realinhei meu corpo, rebati. Rebati. Onde é que eu estou batendo? Na linha de baixo do quadril. A linha de baixo do quadril, onde eu tenho um favorecimento. Eu estou provocando a alavanca. Tríplice extensão. Então, eu faço o quê? Começo com exercícios, trabalho um lado, trabalho o outro. Começo a integrar movimentos onde eu faço duas trocas. Na sequência, eu otimizo isso utilizando 3 trocas. Paro em isometria. Paro em isometria. Vejam bem, eu não toquei os meus calcanhares no solo. Se eu trabalhar com o meu calcanhar no solo, eu provoco o quê? Um efeito gaveta no meu joelho. Automaticamente eu estou desfavorecendo o meu ganho de velocidade, meu ganho de aceleração. Na sequência, vamos ver o próximo exercício. Base ipsilateral. Agora eu vou usar um acessóriozinho aqui, ó.
Esses movimentos, eles são movimentos de caráter progressivo, né? Então, agora é o seguinte, ó. E mantenha o controle. Por que dessa mecânica? Quando eu fico nessa posição ipsilateral e eu não cedi o meu quadril, não provoquei um drop pélvico, não provoquei um giro, consegui coordenar a minha linha espiral, isso é integração do corpo. Por que isso? É isso que eu quero buscar para a pista. Para que eu tenha o quê? Um melhor controle do meu corpo, uma melhor estabilidade do meu corpo e uma maior aceleração. Certo? Então, essas dinâmicas, todas têm um propósito, né? Próxima mecânica. Agora, eu vou utilizar um trabalho para a rigidez do tornozelo em vetor de força favorável, certo? Então, eu estou na posição, só anteropé, não estou com o pé apoiado, só o anteropé. Eu reclinei o meu corpo, ou seja, eu inclinei a minha tíbia à frente. Quando eu inclino a minha tíbia à frente, eu estou otimizando o que é a amplitude de passada. Então, meu membro de trás está lá, tá? Estou em posição de ataque, certo? Controlando o meu corpo, controlando a integração do meu corpo, e vou alternar. Toco o chão, cadenciando. Isso é trabalhar o quê? A cadência da amplitude de passada. Outro lado. Inclinei. Não posso ceder o calcanhar. Não posso tocar o chão. O que eu posso utilizar aqui, ó, como uma ferramenta para mim ser um limitador, ou para me auxiliar? É usar uma anilha. Essa anilha aqui, no caso, ela é uma anilha grande, né? Mas eu acredito que eu consiga fazer. Uma coisa aqui. Isso aí. Eu estou na posição. O fato do uso desse acessório me facilita o quê? O controle do meu tornozelo, o controle do meu pé, tá? Então, esse é um trabalho de resiliência, de rigidez de tornozelo. Essencial para deslocamento. Uhum. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com outro movimento. A gente chama de hip lock. É o travamento do quadril, justamente para mim não provocar o quê? Isso aqui. Isso aqui. É muito comum, se a gente for fazer análise de movimento de pista, né, os atletas ou atletas correndo, jogando o joelho para dentro, ou trabalhando essa artrocinemática de forma inadequada, falando biomecanicamente. Então, o que é? Alinhamento mecânico, né? Trabalho em base unipodal. Eu vou tá falseando aqui, o pessoal puxou um pouquinho para trás aqui. Agora vai dar. Então, achei o alinhamento mecânico, estou em posição. E é isso aí. Será que vai facilitar? Então, isso aqui seria o quê? O hip lock, né? Para que eu continue trabalhando o quê? De transmissão de força, que começou pelos meus pés, seguiu pelos meus membros inferiores, vai passar pela integração do quadril, porque eu vou ter o controle, vou ter resiliência desse conjunto, automaticamente segue para o core e cintura escapular, tá? Assim que a transmissão de força ocorre no nosso corpo, né? Dando a sequência. Vou pegar um bastão aqui. Mais um trabalho para favorecer a utilização das molas, falando em deslocamento, né?
Eu vou pegar um bastão, vou apoiar nos meus ombros. Achei o alinhamento mecânico, base anterior-posterior. E vou fazer o quê? Controlei. Base anterior-posterior. Controlei. A batida, pessoal, ela tem que ser rígida, ela tem que ser seca. Literalmente, para o meu sistema nervoso central fazer uma leitura rápida e aumentar o quê? O sinergismo. Botar todo mundo trabalhar. Literalmente é acordar todo o conjunto, toda a estrutura. Ok? Perfeito. Tá. Resiliência, flexão de quadril, ok. Aí, pessoal, vou só tomar uma aguinha aqui e vamos dar sequência aqui, tá? Vamos falar ainda em deslocamento, vamos continuar, antes de passar para o próximo aprimoramento. Então, pessoal, deslocamento. O que eu tenho que pensar para mim melhorar a minha aceleração, a minha velocidade em pista, o meu controle do corpo? Primeiro, eu tenho que trabalhar o quê? Flexão de quadril. Eu tirei o meu cinto, mas é uma coisa que seria importante colocar. É muito comum, eu vou colocar o cinto só para vocês entenderem, isso aqui é algo bem importante, que é um pequeno ajuste que faz uma diferença grande, viu? Eu regulei aqui, o que tem de diferente aqui? Cristas ilíacas, antes superiores estão aqui. Então, veja bem, o meu coldre está para trás, não está no limite. Está para trás. Por quê? Eu quero justamente facilitar o quê? Isso aqui, flexão de quadril. Flexão de quadril. Porque através da flexão de quadril eu vou ter uma melhor amplitude de passada, certo? Mesma coisa do outro lado. O ossinho está aqui, ó. Olha a dinâmica. Olha a dinâmica. Olha a dinâmica. Eu tenho liberdade de movimento, certo? Então, dando a sequência, falando sobre os deslocamentos, né? Para mim, aprimorar o meu deslocamento, flexão de quadril, bloqueio do quadril, eu tenho que ter controle da minha cintura pélvica, da linha do meu quadril, literalmente. Não adianta eu fazer uma flexão e ceder. E ceder. Eu tenho que ter controle, eu tenho que ter rigidez. Rigidez. E para isso a gente trabalha, né? Retração na perna de voo. Ou seja, quando eu faço a flexão de quadril, ó, o que é o aceitável? O que é a forma correta para mim otimizar meu deslocamento? É trabalhar em 90 graus? Se possível, é ter boa mobilidade de quadril, flexibilidade muscular para mim trabalhar em aproximadamente 10 graus. Porque é nessa linha que eu vou rebater. Rebater. E se eu rebater, eu estou ganhando terreno. Agora, flexionei o quadril, controle de quadril e bati embaixo, a minha cadência é curta. A minha cadência é curta. Diferente de eu estar trabalhando aqui e ganhar terreno. Outro ponto importante é o pé martelo, conforme eu falei lá, né? Por que o pé martelo? Quando eu bato, eu tenho que bater aonde, basicamente? Na linha do meu quadril, embaixo do meu quadril. E se eu tenho rigidez, controle do meu tornozelo, eu trabalho o que? O ciclo de alongamento e encurtamento. Você lembra do CAI? Isso aqui é uma coisa, e isso aqui é outra, né? Então, eu estou trabalhando o quê? A energia cinética com a energia elástica. E essa energia elástica, ela está onde? Exatamente no controle, na rigidez do meu tornozelo. Principalmente falando em tendão. Ou seja, a fáscia, né? Solado, 17%. Esse conjunto, me aprimorando, me otimizando à frente, me alavancando, é mais 35%. Gerando o quê? Os seus 52% de produção elástica de força. Certo? Então, falei flexão do quadril, né? Controle do quadril, né? Hip lock,
trabalho em aproximadamente 10 graus. Isso é só treinar flexibilidade e alongamento. Inclusive, tem a planilha de flexibilidade e alongamento, né, na cartilha que está no grupo. E resiliência. Resiliência. Eu apresentei em aulas anteriores aquele trabalho de... O que traz de benefício? Eu estou provocando o controle e a rigidez do meu tornozelo. Eu estou trabalhando justamente esse ganho que eu quero de energia cinética. Cinética e elástica. Ciclo de alongamento e encurtamento. Ok? Perfeito. Então, eu falei flexão do quadril, controle de pelve, retração da perna de voo, martelo, que é o pé, né? E agora não posso deixar de falar do que? Da verticalização do tronco, ou seja, da curva de comprimento e tensão. Só pegar aquela bandezinha de novo lá. Aí, essa aí é melhor. Então, eu estou verticalizado, né? Curva de comprimento e tensão. Se eu trabalhar com o meu tronco fletido, eu estou dissipando energia e automaticamente eu estou tracionando a minha pelve para dentro. Se eu tracionar a minha pelve para dentro, eu perco o quê? A ação do grande propulsor, que é o glúteo máximo. Então, isso aqui, né? Ó, eu estou sempre me empurrando para frente, me alavancando. Lógico que eu não estou ereto, eu estou em posição de ataque. Mas com a minha curva de comprimento e tensão em condições ótimas. Certo? Vou pegar uma Blue Gun aqui. Então eu vou estar trabalhando o quê? Aqui, ó. Eu vou estar trabalhando aqui, ó. Exatamente isso. E não assim. Inclusive, é muito comum saída de posto, né? Ou troca de direção. O pessoal chicotear para baixo, né? Chicotear para baixo. Para tentar ter uma alavanca, tentar ter um benefício com isso. Isso nada mais é, pessoal, do que um momento de dois tempos. Você está provocando o quê? Uma resposta mais lenta para o seu corpo. Porque se eu joguei para baixo, eu estou reduzindo para poder alavancar, reduzindo para poder alavancar. Sendo que eu posso me deslocar com essa dinâmica. Eu estou ganhando terreno, eu estou ganhando velocidade. Certo? Então, verticalização. E aí eu vou falar um pouquinho, né? Falando na questão dos deslocamentos, eu tenho que falar também um pouquinho sobre a proteção, o sistema de 4 barras, que faz parte, né, da aceleração. Me perguntaram já algumas vezes qual é a melhor forma, né, de eu parar o meu corpo. Eu não vou falar ainda basicamente de frenagem, tá? Eu não vou falar ainda de chegada de posto, mas eu só estou concluindo o raciocínio aqui do deslocamento. Assim como eu acelerei, eu ganhei velocidade, eu tenho que provocar, né, a redução dessa velocidade, a desaceleração. Então, eu frear o joelho basicamente estendido, isso é lesivo. Tá? E a gente visualiza muito isso, né? Lesivo por quê? Eu estou provocando uma sobrecarga articular para o meu joelho e para o meu quadril. E aí, Rafael, se eu vou fazer isso aqui, isso é lesivo também, porque eu estou provocando um efeito de gaveta para o meu joelho. Ou seja, eu estou deslocando a minha articulação para frente. Então, por uma lesão de ligamento cruzado anterior, LCA, que nós já falamos em aula, é muito comum. Tá, e qual é a forma correta? A forma correta, pessoal, é eu utilizar a flexão do meu joelho em parceria com a flexão do meu quadril e ganhando aceleração. Ou seja, vou tentar mais lento aqui, né? Eu vou bater flexionando e eu vou... Ou seja, tentar ir de frente lá. Eu não provoco essa frenagem para baixo, sobrecarregando o meu joelho. Eu provoco essa frenagem com um ganho de aceleração. Isso é sistema de 4 barras. Certo? Se tiverem dúvida, faço questão que rompa a aula para a gente conversar. Tá bom? E aí, pessoal, falando, né, dos deslocamentos, até em aula passada eu trabalhei isso, velocidade não é só condição motora, né? Condição motora, basicamente, é 65
é eu ensinar o meu sistema nervoso central, o meu gerente, a exatamente o que eu quero que ele faça, certo? Então, não é treinar e não ter uma boa condição de controle do meu corpo. 35% é coordenativo, pessoal. Apenas 65% é ativação motora, certo? Aí, eu não tenho como deixar de falar um pouquinho sobre biomecânica funcional, né? A eficiência motora, né? A amplitude de passada, que eu falei, né? Amplitude de passada. A arquitetura muscular. Por exemplo, o que é tão importante nós treinarmos, né? Tornozelo, treinar a efetividade do glúteo, treinar o controle de membros inferiores, né? Mas também dá um foco muito grande para quê? Todas as minhas dinâmicas lá foram o quê? Em base ipsilateral, né? Envolvendo o quê? No mínimo, a flexão do tornozelo, com a extensão, né? Para trabalhar o quê? Como o meu joelho está em desbloqueio, trabalhar o sólido, musculatura profunda na minha panturrilha. Por quê? No momento que eu estou nessa posição de ataque, ganhando terreno, quando eu bato, a função mecânica é tracionar. Então, eu estou me alavancando à frente. Se eu trabalhar com o meu pé todo no solo, eu não tenho, a minha tíbia, ela não tem função de provocar essa tração. Então, a questão com cuidado, com controle dos pés e do tornozelo, ela é essencial para mim ganhar velocidade, para mim ganhar deslocamento. Ok? Então, amplitude de passada, basicamente é isso aqui, né? Falando em biomecânica funcional, o que eu posso falar de cadência, certo? Cadência é o menor contato de batida de resiliência com o solo, ou seja, certo? Não adianta nada eu bater o meu pé, porque isso é um atraso. É a mesma coisa que eu dei o exemplo de empurrar minha arma para baixo. É um atraso porque automaticamente eu me desloquei para frente, eu formei um efeito de gaveta no meu joelho e eu vou ter mais tempo, eu vou gerar mais tempo para poder continuar produzindo velocidade. Lógico, lógico. Então, na realidade, o que é? É a flexão e eu vou fazer o quê? Rebater. Rebater. Eu vou rebater ó, aqui e aí automaticamente eu me traciono. Como eu tenho a função dessa musculatura, eu automaticamente eu aciono mais o meu glúteo, que realmente é o músculo propulsor à frente. Quadríceps, reto femoral, isquiotibiais, retratores internos do quadril são simples auxiliares, tá? Trabalham em outras funções, mas o grande diferencial é glúteo maço, certo? Então eu falei na rigidez, né, de membro inferior, trabalhamos com algumas mecânicas, né, de resiliência, né, de hip lock, enfim, tudo para provocar o que? O melhor controle dos membros inferiores, uma maior ativação. E aí foram coisas que eu já comentei também em aula, né? Não é simplesmente falei em sólio, né? Não adianta eu chegar lá na academia, bom, agora eu vou chegar na academia, vou pegar uma máquina solear, dar um exemplo aqui, né? Um panturrilheiro, vulgo panturrilheiro, aonde eu sento e tem uma barra na frente, eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui. O vetor está totalmente inadequado, não estou fazendo a transposição da tíbia para trás e não estou gerando eficiência no meu movimento. Então, o que é? A seleção de movimentos, né? A estruturação do treinamento ela é fundamental para que eu consiga transmitir força para o esporte, certo? Então, eu falei em rigidez agora, eu tenho que falar o quê? Em índice de força reativa, ou seja, cai. Para mim, gerar o quê? Aquele 52% de produção de força, né? Isso aqui nada mais é, pessoal, do que a complacência tendina e muscular. Falei tanto em aula que não adianta eu trabalhar o músculo. O músculo, ele é de lenta contração. Eu preciso trabalhar a ligação desse músculo com o osso, ou seja, a complacência tendínea. É ali que o meu ciclo de alongamento e encurtamento está. É ali que eu vou ter o rendimento, ok? Aquele exemplo simples, né? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, né? Isso aqui é ciclo de alongamento e encurtamento. Você lembra? E aí tem outro detalhe. Ligando ao nosso esporte, né?
eu estou nessa posição e tenho que me deslocar para lá. O que é o comum hoje que a gente visualiza, né? É só fazer isso aqui e vai embora, né? Funciona? Funciona. Agora, eu utilizando a força reativa, que é justamente a rigidez do meu membro inferior, o controle do meu tornozelo com a eficiência da força reativa, ao invés de eu trabalhar uma resposta de 40 a 50 milissegundos, onde eu tenho um atraso, eu posso otimizar 200 a 250 milissegundos. Então, vejam bem o que isso soma, por exemplo, né, eu dou o exemplo de uma pista grande. Quantas chegadas, saídas e trocas de direções, o que a gente pode almejar isso no final de uma pista grande, né? E de uma prova. Bastante coisa, né? Tudo isso, pessoal, eu vou ter o que de benefício? Velocidade de movimento, economia de movimento, certo? Porque eu falei, isso aqui, ó, a minha cadência é curta. Eu tenho que bater muitas vezes para mim poder almejar a amplitude maior de passada. A amplitude maior de passada com a força reativa. Controle do tornozelo. Com isso, eu vou ter o quê? Melhor aceleração, eu vou ter uma melhor agilidade, que é a troca de direção, né? E eu vou ganhar, lógico, em velocidade. Certo? Dúvidas sobre essa parte, pessoal? Então, vamos para a aula aí. Então, falamos sobre acelerações, ou seja, saídas de posto, principalmente frontais, né? Deslocamento, tá? Deslocamento, eu vou trabalhar com algumas dinâmicas, eu vou apresentar para vocês alguns coordenativos para que vocês tenham maior eficiência do corpo. Mas eu tenho que falar o que agora? Eu vou partir para a desaceleração, ou seja, para a frenagem. E basicamente eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar na quebra da inércia, tá? Meu amigo Lucimar está aí, né? É um grande admirador, né? E utiliza há muitos e muitos anos a quebra da inércia. E eu acredito plenamente nessa técnica, porque primeiro que eu estou em favorecimento de linhas mecânicas, né? Com isso, eu tenho um maior controle do meu corpo, um maior sinergismo do meu corpo, e eu consigo ter uma melhor estabilidade, uma chegada brusca. Outro ponto importante é eu chegar num posto, eu já estou em condições mecânicas para poder reagir e sair desse posto. Certo? Então, o que é a quebra da inércia, né? Ficando de frente para vocês. Eu estou em movimentação, eu vou trabalhar o quê? O alinhamento mecânico, meu alinhamento mecânico. Eu não vou trabalhar nesta posição aqui, eu vou trabalhar com afastamento. Eu vou trabalhar com afastamento. Vejam bem que a batida, ela é rígida. Por quê? Porque eu quero incorporar o quê? O controle dos meus membros inferiores, para que eu tenha uma maior resposta, uma maior ação no controle da minha pelve, do controle do meu tronco, para mim não gerar o quê? Ruídos biomecânicos. Certo? Marcela, por favor. Vamos só... Pode ficar de frente para mim aqui, por favor. Então, eu vou tentar ganhar uma aceleração até a Marcela ali e fazer a quebra da inércia, tá, pessoal? Então, eu estou trabalhando aqui. Deslizei um pouquinho no chão, né? O nosso piso aqui ele é polido. Eu geralmente, pessoal, eu utilizo... Geralmente não. Sempre que possível, eu utilizo chuteira. Porque, sem dúvida, ela dá maior controle, maior estabilidade. E o que eu preciso, na realidade, é simplesmente só isso aqui. É só flexão com a extensão. Eu não preciso provocar instabilidade, não preciso provocar ruídos, perturbação. Se eu provocar ruído, perturbação, automaticamente o meu gerente ele vai fazer o quê? Reduzir a transmissão de força. Falei várias vezes isso, né? Então vamos dar sequência aqui na quebra da inércia. Então eu estou me deslocando, bato com efetividade, pessoal. 1, 2. 1, 2. Certo? Aqui. Mais uma vez. Perfeito? Então, eu falei da quebra da inércia, né? Dos benefícios da quebra da inércia. Rafael, qual é a amplitude, qual é a base que eu devo trabalhar? O correto para mim pensar em torque muscular, para mim sair desse posto, se eu tiver um próximo posto, né? É eu trabalhar com uma linha de aproximadamente 30 graus.
Isso é o adequado. Porque nessa posição eu estou em condição de me deslocar. E já sair rápido. E com todo o torque e envolvimento muscular. Certo? Então falamos na dinâmica da quebra da inércia, né? Eu vou trazer o quê? Agora, alguns educativos, tá? Para a gente conseguir incorporar isso e aprimorar essa dinâmica aqui. Certo? Vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Vou fazer aqui, mas... Então, primeiro, nunca para frente, conforme eu falei, né? Sempre em favorecimento, porque, repetindo, eu tenho maior recrutamento muscular e eu tenho um melhor controle do meu corpo. Automaticamente eu estou tendo uma melhora na minha performance e uma segurança articular. Então, eu vou fazer o quê? Inclinei, anteropé, me desequilibrei à frente. Isso seria um educativo. Certo? Então, essa base alternada, né? O que eu poderia fazer aqui para mim otimizar isso? Eu posso trabalhar aqui, ó, e volto, e volto, volto. Eu vou trabalhando alternado. Com isso, eu vou gerar o quê? Uma melhor resiliência, uma maior resiliência, um maior controle do meu corpo. Um próximo passo. Já tenho condições de evoluir? Ipsilateral. De um lado e depois treinar 6 repetições do outro lado. Certo? Dúvida? Tá. Perfeito. Então, base ipsilateral, vou bater contra o membro. Base ipsilateral. Certo? Alternância ipsilateral. Agora, dando um passo à frente, né? Pode ficar, eu venho aqui na frente, Marcelo. Vou usar um step, né? Vou aumentar minha dificuldade. Anteropé, provoquei o desequilíbrio. Volto. Anteropé, provoquei o desequilíbrio. Volto. Agora de frente para lá. Certo? Dando a sequência. Vou pegar uma caixa agora aqui. Como fazer isso sem que seja considerado creeping? Essa tombada frente pega o regulamento do PSC sem condição de saída. Acho que quer dizer sweeping. Será que não? Eu acredito que sim. Mas o que ele está falando? Onde é que eu fiz sweeping? Qual que é a... Eu não consegui ligar. Quem é o... Luiz Felipe, só me esclarece o momento do sweeping. Que aí eu consigo buscar a dinâmica toda, né? Are you ready? Sim. Luiz Felipe, existe uma curva de delay, tá? Esse looping de delay é o momento em que nós ouvimos, interpretamos e reagimos. Isso, em média, leva-se 140 a 160 milissegundos. Se eu estiver em posição favoráveis, dentro da regra 822, mas com ativação muscular, ou seja, triângulo do pé, joelho desbloqueado, ancorei a escápula, posicionei a pelve,
e trabalhei, né, o controle do meu brace, aqui eu estou na posição respeitando a regra, mas em contração. Eu estou em contração, estou em ativação, certo? Quando eu ouvir o time, certamente eu vou conseguir reagir de forma mais rápida. Era essa a pergunta? Luiz Felipe, alguma dúvida? Beleza. Então vamos dar sequência aqui sobre a dinâmica, para mim. Continuo batendo ainda na frenagem, né, pessoal? Então, o que eu posso fazer? Uma dinâmica muito, muito legal, uma dinâmica coordenativa que me favorece muito. É eu ficar numa posição mais verticalizada, ou seja, respeitando o meu arco lombar, tá? Vejam bem que eu estou em anteropé, sempre em posição de tríplice extensão, sempre com ativação muscular. Olhei para frente, ancorei cintura escapular, eu vou fazer o que? Perturbações, ó. Meu vetor de força inclinado. Faço esses movimentos oscilatórios, gerando o quê? Desequilíbrio. Automaticamente, o meu gerente vai interpretar e vai fazer o quê? Aumentar o meu sinergismo, aumentar o meu recrutamento muscular. O próximo passo, uma anilha. Mesma dinâmica. Sustentei. Basicamente, 3 movimentos basculados e seguro. E aí, um plus é usar parece ser fácil, mas não é. Então, pessoal, aqui eu trouxe algumas dinâmicas simples. Como eu falei, se eu pegar cada fundamento desses, tranquilamente dá para se falar 1 hora, tá? Então, falamos agora desses movimentos básicos, né? Movimentos coordenativos, que podem me favorecer o quê? A minha frenagem, a minha desaceleração, certo? Por favor. Memória motora que faz o cara ter essa antecipação, que é o creeping. Isso que eu quis dizer. O exercício educativo de jogar para frente, não criar memória. O exercício educativo, na realidade, nada mais é do que uma fundamentação para te estimular o sistema nervoso central para tentar buscar o quê? Aquele controle e aquela coativação dos 35%. Não falei de 100% do ganho de velocidade, 65% ela é motora e os outros 35% é coordenativo. Então, o objetivo é trazer dinâmicas, experiência para o meu corpo para interpretar o que realmente eu quero fazer em pista, certo? Se tiver dúvidas, estou à disposição. Então, falamos sobre aceleração, falamos sobre frenagem ou desaceleração, sistemas de 4 barras, eu já falei, isso é importantíssimo, né? Que é bater e reagir, né? Bater e reagir. Então, eu cheguei, bati e reagi. Isso me dá segurança articular, tá? Biomecânica funcional, né? E aí, o que eu tenho que tratar também? Tudo isso é a integração, controle, né? Que é um forte componente para quê? Para mim trocar direção. Então, se a gente for falar em aceleração, né? Em agilidade, perdão, agilidade, eu tenho que ter controle do meu corpo em frenagem. Porque eu vou fazer uma troca de direção utilizando o quê? A agilidade. Então, eu preciso ter o quê incorporado? Os sistemas de 4 barras e o controle do meu corpo, certo? E aí, um outro detalhe importante é, quando eu for fazer uma troca de direção, eu levo em média, biomecanicamente falando, 4 metros para mim reorganizar o meu
centro de massa. Então, veja a importância. É aquela coisa que nós já falamos algumas vezes, né? Eu quero ir para lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui? Não deveria, porque eu não estou tendo ganho, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou jogar, né? Eu vou conduzir a minha arma, então, ou seja, eu lancei o ombro, o peito, e aí eu rebato com a força reativa e a tríplice extensão. Então, Marcela, quer me acompanhar? Quer me acompanhar de frente, por favor? Pode ser, pode ser aqui, pode ser aqui. Então, pessoal, eu quero ir para lá. O que eu vou fazer? É muito mais efetivo, e aqui eu estou utilizando a força reativa. E aí entra naquela tabela dos milissegundos, né? Falando na troca de direção, ou seja, a agilidade, né, nada mais é do que troca de direção. Eu vou trazer alguns aprimoramentos, tá? E aí a gente vai trazer, eu vou apresentar também alguns componentes aí de coordenativos, certo? Então eu vou fazer a minha saída de posto aqui, Marcelo, por favor. Eu já estou chegando nesse posto aqui com a quebra da inércia. Perfeito? Agora eu vou sair para lá, o que eu vou fazer? Isso é um desfavorecimento. Eu vou reagir sempre com a minha perna de fora me alavancando lateralmente. Ou seja, e aí eu ganho terreno. Então aqui eu estou utilizando o quê? Uma mola simples, né? Só que essa mola simples é com resiliência combatida e com a otimização da tríplice extensão. Certo? Então eu vou trabalhar o quê? Mola simples. Eu vou trabalhar uma mola dupla para ganhar mais terreno. Vamos supor que é meu próximo alvo, o distanciamento é maior. Então eu estou trabalhando aqui. E aí, vamos supor que eu quero chegar no final lá, do stand, lá na Marcelo. Um pouquinho para trás, Marcelo. Então eu estou nessa posição, né? Do favorecimento, na posição correta para me ter a propulsão. Eu vou fazer o quê? Pessoal, veja que eu deslizo, né? O chão ele, né, não auxilia muito para a questão do ganho de aceleração, né, de velocidade. Então, mais uma vez, utilização de duas molas e lance de perna. Certo? O que é comum aqui? Vou chegar nesse posto. Muito normal a gente visualizar o quê? Primeira perna. Meu corpo continua em balanço. O meu centro de massa, ele continua em movimento. Eu não tenho controle nessa posição. Agora, se eu chegar, eu quebrei a inércia. Quebrei a inércia fazendo o quê? Sistema de 4 barras. Ó. Baixei e levantei. Baixei e levantei. Efetivei. Segurei no core. Então, falamos em mola simples, mola dupla. Falamos em mola dupla e lance de perna. Uma outra situação interessante aqui, Marcelo, um pouquinho mais perto aqui, por favor. Nesse distanciamento, né? Chegada daquele posto, eu poderia também utilizar o quê? Uma saída que se chama de crossover. Então, estou nessa posição, eu vou fazer o quê? Sempre essa é a minha reação, trabalhando a linha espiral do corpo, rebatendo e tendo a tríplice extensão. Só que eu vou fazer o quê? Isso aqui. Então, eu vou literalmente jogar o meu joelho nesse sentido, tá? Estou na posição. Se for um percurso maior, certo? Agora, se for um percurso menor,
numa dessas trocas de informação, né? Que já foram muitos e muitos anos. Recentemente eu recebi o meu amigo aí, o nosso vice-presidente, o Deu, aonde nós trocamos algumas informações, né? E testei, né? E achei interessante a dinâmica do caranguejo, né? Então, para uma situação dessas, realmente é mais eficiente. Eu estou nessa posição, vou fazer o quê? Estou nessa posição, eu puxo, rebato e abro. Sempre com o meu centro de massa baixo para mim ter controle do meu tronco. Foi. Certo. Qual dinâmica? Ah, perfeito, perfeito. Então, primeiro, né? Já estou saindo do posto. Então, eu estou na minha quebra de inércia, ok? Vou sair para lá. Qual é o membro que eu vou bater? Eu vou sair aqui? Pode, mas não deveria. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rebater e sair. Uma mola simples. Uma mola dupla seria utilizar os dois membros. Mais uma vez. E agora, a utilização das duas molas com lance de perna. Que, para mim, é o mais efetivo se eu tiver que ganhar terreno. Por exemplo, esse posto para o próximo posto é uma distância aí, aproximadamente 7 metros. Seria o mais eficiente. Então, estou na posição. E sigo. Estou produzindo força, produzindo energia, com controle do corpo. Sempre com vetor vertical. Certo? Esses seriam os aprimoramentos, falando em agilidade, em troca de direção. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Por favor, antes da gente começar os coordenativos. Pessoal, uma linha de falta, tá? Melhor aqui. Eu estou vindo aqui e tem que ir para lá. O que é normal a gente visualizar, né? Aqui. Eu vou embora. Isso aqui, eu estou provocando ruído biomecânico. Eu estou provocando uma instabilidade e não estou tendo controle do meu corpo. Então, eu mapear o cenário e fazer o quê? É eu rebater com eficiência, com resiliência e me otimizar lateralmente, utilizando as molas do meu corpo. Mais uma vez. Para o outro lado. Eu consigo dar uma movimentação um pouquinho maior. Estou trabalhando e assim eu sigo, certo? Então, troca de direção é isso, né? Troca de direção, ou mais conhecida como agilidade, tá? Agora, pessoal, eu vou trazer alguns coordenativos. Vou tomar uma aguinha aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor. E pessoal, entrando nos coordenativos. Aqui fica bom? Utilizo um step. Largo o bastão na linha dos ombros. Primeiro coordenativo, sem reação. Provoquei o desequilíbrio e girei. Eu não tenho que trabalhar a linha do ombro e do peito. Marcela, fica de lado para mim aqui, por favor. Só capta essa imagem aqui para eu não sair dessa posição. Olha a posição que eu estou. Favorecer a tríplice extensão e o vetor vertical do meu tronco. Curva de comprimento e tensão. Agora, utilizando a força reativa. Vou para o outro lado, tá, Marcelo? Pode ficar aí. Então, o que eu vou fazer? Eu rebati o solo e troquei rápido de direção. Isso é um educativo, um coordenativo. Certo? Esse é o primeiro.
Agora eu vou ter que utilizar lá. Vou ter que utilizar lá. Pessoal, então agora, se a gente está falando em troca de direção, eu tenho que fazer a tríplice extensão e movimentando, né, no sentido que eu quero. Ou seja, eu desequilibrei e reagi, mantendo o controle, mantendo o martelo. Vou distanciar um pouquinho para dificultar um pouquinho mais. É para favorecer mais o vetor. Anteropé sempre. Certo? Então, esse seria a progressão. Agora, utilizando a força reativa. E agora eu vou dar um plus a mais aqui. Ó. Utilizando uma maior, gerando uma maior instabilidade, ou seja, uma perturbação. Segurei a bola. O que eu vou fazer? A mesma dinâmica. Gero um maior, eu gero na realidade um maior desequilíbrio e automaticamente eu tenho que ter um melhor controle do meu corpo, um maior sinergismo. Então estou em posição. Normal seria girar, seria se perder, né? Manter o controle, certo? Próxima dinâmica. Desequilíbrio forçado. Por favor, Dani, preciso da tua ajuda agora. Aí, se tiver um amigo para poder auxiliar, melhor, né? Então, eu vou me desequilibrar e o Daniel ele vai me empurrar à frente. Eu tenho que suportar essa carga e reagir. Certo? Um degrau a mais. Tá? Força reativa, perfeito. Tá, os aprimoramentos. Aí nós podemos também otimizar. Essa é para ti. O caranguejo com utilização de duas bandes. Vou só sentar aqui para mim poder colocar ela. É uma mini, só que ela é super band. Realmente, ela é forte, tá? Então, eu vou usar essa aqui acima dos meus joelhos. E uma também. Ela é mini, mas é super boa resistência no meu tornozelo. Vou pegar meu coisa só, Dani, por favor, Blue Gun aqui. Tá? Então, aqui, pessoal, isso aqui é uma excelente estratégia para mim ter maior recrutamento e controle de membros inferiores, em especial do glúteo, tá? Porque sempre com abdução forçada. Sempre com abdução forçada. Caranguejo com plus aí, o deu. Certo. Então, falamos sobre troca de direção, aceleração, saída de posto, deslocamento, agilidade, né? Troca de direção. Falamos sobre quebra da inércia, né? Falamos sobre frenagem. E eu vou trazer só mais duas mecânicas aqui para que vocês entendam qual é o posicionamento correto do corpo em ganho de velocidade, em aceleração, certo? Por favor, Dani. Você precisa de ti. Pessoal, então, estou usando uma cinta elástica dupla, tá? Não é pouca coisa, certo? Não vou usar o cinto, vou só usar ela direto aqui. Só nesse sentido aqui, Dani. Pode ir lá. Eu quero mostrar esse exemplo para vocês, pessoal, porque eu vejo muito hoje atletas postando essa dinâmica
só que num vetor totalmente horizontal. Posição do aparelho totalmente reta. Automaticamente, eu acabo provocando um recrutamento, tá? E um sinergismo em grupamentos musculares que não são atuantes ao nosso vetor. Tá? Uma arquitetura diferente. Então, o vetor, ele é sempre de baixo para cima, porque a nossa posição ela é de ataque, certo? Então, agora eu vou fazer o deslocamento para frente. Marcela fica lá. Então, o Daniel já está fazendo resistência. Eu vou fazer o quê? Ganhando velocidade. Mais uma vez. Tá? Por favor. Ok. Vamos lá, Dani. Vai lá. Então, pessoal, aqui eu estou incorporando exatamente o que eu falei no deslocamento, né? Da flexão, do controle da pelve, da trabalho da linha dos 10 graus no joelho, força força de controle do tornozelo, né? A otimização da extensão, e assim vamos. Então, estou na posição, o que eu vou fazer? Sempre em anteropé. Só uma de lado aqui, só para a Marcela pegar os meus pés, Marcela, por favor. Tá? Só pega os meus pés. Dani, pode ficar lá. Eu vou para frente. Só pega os meus pés. Só para mostrar. O ideal seria de lado, Marcela. Eu preciso que o pessoal enxergue que eu estou em anteropé, ganhando velocidade. Eu estou na posição de ataque. Certo? Então, isso com elástico, nós podemos utilizar também uma superband. Que é mais comum, né? Mesma mecânica. Sim. Ótimo. Mesmo vetor? Mais uma vez só. Tem que ir diferente, não adianta. Eu ia dizer para ir de trás, mas aí a Marcela não consegue me visualizar. Isso aqui, pessoal, vocês não precisam de alguém junto. Simplesmente é prender o elástico num gancho na parede, é prender a band e algum acessório, algo do tipo, vocês conseguem trabalhar no mesmo local. Não precisam se movimentar, basicamente. Eu vou me deslocar, Dani, e eu vou pedir para te fazer resistência. E aí eu vou ficar trabalhando no mesmo lugar, tá? Primeiro deslocamos, tá? Então, de novo. Parou? Vai, puxa, 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 puxa. Jair. Cheguei a resbalar. Então é isso aí, pessoal. As dinâmicas coordenativas para ganhar aceleração, certo? Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Então, nós estamos chegando aqui próximo do nosso final. Tá? Eu vou só relembrar alguns conceitos que já foram falados em aula, como, por exemplo, estabilidade. Antes de nós desenvolvermos força, pessoal, nós precisamos desenvolver o quê? Um bom padrão de movimento, com bom controle motor. Carga em cima de uma irregularidade, né? Em cima de uma disfunção, só agrava o problema. E assim aumenta o quê? O risco de lesão. Tá? Felizmente, né, vamos bater na mesa aqui, o nosso esporte acontece pouca lesão. Por ser um esporte de aceleração, de agilidade, de frenagem, né? Então, falando em estabilidade, é isso. Outro conceito que eu tenho que falar também, tenho que trazer, é relembrar o quê? Controle motor, né? Ou controle do corpo. E nada mais é do que a capacidade da programação do meu sistema nervoso central para eu realizar o que? Tarefas motoras específicas. Ou seja,
eu posso melhorar a minha condição mecânica com os movimentos coordenativos que eu apresentei para vocês. Automaticamente eu vou ganhar em saída de posto, aceleração, deslocamento em pista e troca de direção, ou seja, agilidade, certo? E aí tem uma frase, né, que eu já trouxe essa frase em aula anterior, uma frase da biomecânica muito usada, é que se você treinar o músculo, tem o exemplo da cadeira solear, né, do panturrilheiro, você esquecerá o quê? Esquecerá dos movimentos. Mas se você treinar os movimentos, jamais esquecerá dos músculos. Isso é uma frase clássica da biomecânica, certo? E aí, pessoal, por último, potência, né? Tão falada potência. Então, né, como é que eu faço para me almejar potência, melhorar minha potência? Primeiramente, potência, eu preciso ter o quê? Mobilidade articular, uma boa condição de alongamento, certo? E aí, alongamento, como eu já falei, existe uma cartilha que me foi solicitado para o Mundial anterior de Handicap, foi na Tailândia, né? E essa cartilha tem todo um passo a passo de dinâmicas de alongamentos para favorecimento a nível tecidual muscular e a nível facial. Num segundo plano, a gente entra com as mobilizações ativas, sem sombra de dúvida, tá? Dando a sequência em potência, depois de passar do processo da mobilização e do alongamento, ou alongamento e mobilização, eu preciso buscar o quê? Controle motor. Como é que eu vou ter controle motor? Movimentos básicos, movimentos coordenativos, certo? Passando dessa fase, eu tenho que gerar o quê? Estabilidade. Estabilidade é a integração de todo o corpo, tá? Para daí sim eu trabalhar força e, por último, velocidade, ou seja, igual a potência. Então, a potência na pirâmide da alta performance, ela vem lá em cima, certo? Só um exercício que eu não mostrei, que me recordei agora aqui, quando eu falei em mobilidade, eu vou só pegar 2 acessórios aqui, para ficar um pouco mais fácil a compreensão. Eduardo, aqui tá ok? Vou ficar ajoelhado aqui, tá? Então, olha só, pessoal. Primeiro, falando em velocidade, né? Ganho de velocidade. Isso aqui seria o básico, tá? Isso aqui seria o ganho de mobilidade na articulação tibiotársica. Então, eu posso trabalhar nesse sentido, em vetor, né, de favorecimento mecânico. Posso estar simulando o gesto aqui. E, por último, seria esta posição, esta isometria, com encaixe. Ou seja, eu estou com a minha tíbia à frente, em posição de ataque, rigidez de tornozelo, tríplice extensão, né, meu core ativo em posição de disparo. Isso seria um excelente coordenativo para realmente aprimorar ganho de velocidade em pista, certo? Pessoal, alguma dúvida? Chegamos ao fim da nossa aula aí e eu estou à disposição. Edmar? Opa, estamos aqui. Pode ligar o microfone, por favor. Tá ouvindo agora? Por favor. Tá ouvindo agora, hein? Me ouvindo, por favor. Não, tranquilo. Teve uma dúvida só sobre o creeping. É, qual que era a sugestão aqui, a dúvida do Luiz Felipe, né? Sobre quando você for iniciar a movimentação, é que o creeping ele é vedado pela regra, entendeu? O que que é o creeping? É quando você começa a movimentação de sair do start line antes do bip começar, entendeu? Como se você Não, estivesse fazendo movimentação antes do bip. Não, essa é a dúvida. Aí, nós escrevemos aqui no concordo comentário. plenamente. Não, agora eu entendi a dúvida. Para mim não tinha ficado claro. Simplesmente o que eu mostrei para vocês é o melhor favorecimento mecânico para mim ter uma resposta ao sinal sonoro. É para mim reduzir a curva do looping de delay, somente isso. E, ao mesmo tempo, me prevenir articularmente.
mas eu não quero ter nenhuma vantagem. Eu sei que se se eu me antecipar ao timer, é lógico, né? Estou provocando uma penalidade grave, né? Então não é isso. Não sei se isso ficou claro, Edmar. Ficou claro, sim, agora ficou claro. Edmar, ficou claro? Falei que não saiu para você o fone aí que saiu. Ficou claro, sim, ficou. Por favor. Luiz Felipe, ficou Porque claro aí? Eu posso tomar liberdade de complementar com áudio? Por favor, meu amigo, deve. Rafael, primeiro, parabéns aí pelas explicações Vou aí, pela chegar mais aula. perto aqui que eu não estou ouvindo, tá? Por favor. Certo. A minha dúvida é o seguinte: você demonstrou duas técnicas. A primeira seria como se um chute, né, no chão, no solo, para poder se antecipar. E a segunda seria essa quebra da inércia com esse pendular à frente. A minha dúvida é se essa segunda técnica do pêndulo, ela somente após o bip, ela não se tornaria menos eficiente do que a primeira? Ou existem ocasiões em que eu devo escolher por uma ou outra? Na realidade, se é o que eu estou entendendo, Luiz, nós falamos da saída da start line e depois eu utilizei umas técnicas no segundo plano, no segundo momento, estratégias de frenagem. Não seria isso aqui? Por exemplo, anteropé e isso? Exato. É Então, isso que o amigo está essa é uma falando? técnica somente para frenagem? Frenagem, Ah, exatamente. O que sim. nós Então, usamos? Eu tratei primeiramente do quê? De aceleração, né? Aceleração. Aceleração se dá o quê? A start line, a saída de posto, né? A troca de direção. E aí eu fui incorporando movimentos coordenativos para que o meu sistema nervoso central interprete o que realmente eu quero fazer. No segundo plano, eu trabalhei o quê? Troca de direção e eu trabalhei frenagem, né? Chegada de posto. E aí, cada fundamentação, seja de saída de posto, seja de aceleração, seja de troca de direção, seja de frenagem, eu entrei com drills de movimentos específicos para essa situação. Não sei se ficou claro para o amigo agora. sim, agora ficou perfeitamente claro. É porque eu tinha entendido a técnica, tinha assimilado o movimento, mas não tinha entendido a aplicação, que seria no caso da frenagem. Agradeço. Sim, sim. Cada fundamento, né? Eu acabei no segundo plano entrando com os drills específicos coordenativos para mim assim otimizar e incorporar a técnica. Certo? Perfeito, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Edmar, encerramos então por hoje? Encerramos sim. Perfeito. Podemos. Pessoal, então, mais uma vez eu agradeço a todos aí. E agora vamos liberar o espaço aqui, porque a equipe de tiro do meu amigo Juriati já está aqui pronta já para poder entrar na pista e começar o treinamento. Certo? Mais uma vez agradeço e até a próxima aula. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Toné. Parabéns pela aula. Obrigado. Valeu. Estou à disposição.